Olá, boa tarde. Hoje a gente tem a nossa mentoria, o nosso encontro aqui. E essa mentoria de hoje seria como uma aula complementar da aula de gasometria arterial, tá bom? Nessa aula, nós vamos falar sobre a correção dos distúrbios do equilíbrio ácido básico e também vou passar a correção dos exercícios, né, a correção de um dos exercícios e vou colocar o gabarito daquelas 15 gasometrias que eu deixei no nosso workbook, tá? Que é o nosso livro de atividades. Então, vou corrigir, acho que são 6 gasometrias que eu vou corrigir aqui com você, e vou deixar o gabarito das outras 15. Se você tiver alguma dúvida, se você não conseguir chegar a um daqueles resultados, você pode me escrever, tá bom? Me escreve, fala, ó, Cíntia, eu acho que o resultado é esse. Pode ser também qualquer coisa, eu dei uma revisada, eu acredito que esteja certo, mas a gente pode se enganar também, então manda para mim a sua dúvida, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a minha tela para a gente começar aqui a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Essa aqui. Deixa eu ajustar aqui minha tela. Então, vamos começar. Então, aula complementar de gasometria arterial. Como eu já falei para vocês, né? A gente teve semana passada e essa semana a gente teve gasometria arterial parte 1 e parte 2. É um assunto bem extenso, né? Até mesmo porque eu quis passar o máximo de conteúdo sobre gasometria ali para você, tá? Então, aqui a gente vai dar continuidade. Se você lembra da última aula, né, da aula de gasometria arterial, a gente discutiu 10 tópicos. O que é, quais os parâmetros, quais os valores normais, alterações do equilíbrio ácido básico. Peraí que eu esqueci meu microfone. Deixa eu botar meu fone, porque senão o áudio não vai ficar legal. Ainda bem que eu lembrei, né? Prontinho. Ainda bem que eu lembrei, senão a gente ia ter uma aula sem um áudio top, né? Então, vamos lá. Então, na última aula, a gente viu esses 10 tópicos, né? O que é, quais parâmetros avaliamos, quais valores normais. Cadê meu ponto? Alterações do equilíbrio ácido básico, o que são respostas compensatórias, como avaliar as respostas compensatórias, distúrbios mistos, passo a passo para avaliar a gasometria arterial, exemplo de gasometria arterial e como corrigir. Eu verifiquei que faltou a gente falar sobre esse tópico aqui, né, da correção da gasometria arterial. Então, vamos falar sobre essas correções. Vamos lá? Então, primeiramente, o que eu quero chamar a atenção é como corrigir. Eu quero chamar a atenção para você que a correção do distúrbio do equilíbrio ácido básico ele está em cima da causa, tá? Então, o médico ele pode tratar os sintomas, ele pode tratar as alterações que vão ser decorrentes desse desequilíbrio. Porém, se ele não tratar a causa, vai haver recorrência dessas manifestações e isso não é bom para o nosso paciente. Então, sempre a gente precisa tratar a causa da doença, tá? Para isso, a gente precisa conhecer essa causa. Por exemplo, aqui, ó, acidose metabólica. Como que o médico vai tratar essas alterações? Aqui não é a causa. Como que o médico vai tratar essas alterações? Desintoxicação, se for o caso do uso de álcool, exposição a substâncias tóxicas, insulina para cetoacidose diabética, reposição de fluidos por via intravenosa, bicarbonato de sódio, se esse paciente estiver com muita redução de bicarbonato, né? Então, vai ser reposição de bicarbonato. Alcalose metabólica é tratado pela reposição da água e de eletrólitos, por exemplo, sódio, né, cloreto de sódio e potássio. Então, aqui ele está tratando o que? As alterações, né? Eu tenho queda de bicarbonato, mas por que esse bicarbonato caiu?
qual foi a causa que levou à queda desse bicarbonato? É isso que ele tem que tratar. Ele vai repor o bicarbonato aqui, mas se ele não corrigir a causa, vai cair novamente. E aí eu trago para a gente discutir as principais causas. Então, eu tenho aqui a causa da acidose metabólica. Então, lembra que a gente falou sobre o anion gap, né? Se o anion gap está elevado, então eu tenho uma acidose metabólica com anion gap aumentado, ou eu posso ter uma acidose metabólica com anion gap reduzido, né? Ou hiperclorêmica. E a gente faz o anion gap, verifica se ele está alto, quais são as possibilidades? São essas aqui. Se está baixo, quais são as possibilidades? São essas aqui. O que eu chamo a atenção é para a gente dentro da UTI. Quando a gente tem quando a gente tem um paciente com acidose metabólica, comumente, né, na UTI, acidose lática, sepse, choque, hipoxemia grave, insuficiência hepática. Olha aí para a gente pesquisar TGO e TGP do nosso paciente. Lembra? Eu já estou linkando aqui com os nossos exames laboratoriais. Então, meu paciente está com uma acidose metabólica, VIC, TGO, TGP, a amilase, todos esses marcadores hepáticos estão alterados, o meu paciente tem uma insuficiência hepática, pode ser da insuficiência hepática. Então, olha aí a importância da gente correlacionar lá os exames da bioquímica. Isquemia mesentérica, né? É muito comum isso aqui quando o paciente está com altas doses de droga vasoativa. Pessoas que vivem com HIV/AIDS, cianeto, intoxicação, né, por cianeto, por monóxido de carbono, crise convulsiva, acidose delática, neoplasia maligna e esse aqui eu não conheço, tá? Biguanidas. Não conheço esse daqui, tá bom? Mas eu posso pesquisar depois e colocar num comentário aqui embaixo, tá bom? Cetoacidose diabética, cetoacidose alcoólica e de jejum prolongado, insuficiência renal, intoxicações com salicilatos, AS metanol e rabdomiólise. Então, essas são as possíveis causas que você pode investigar, que a equipe médica vai investigar também, e que isso vai te ajudar quando você for ali no manejo desse paciente. Temos também a acidose metabólica com anion gap normal, que pode ser por conta, né, ali de uma diarreia, muito comum, né, na UTI em que eu trabalho, que são de pessoas que vivem com HIV/AIDS, é muito comum, ele é um sintoma muito comum eles apresentarem diarreia. Então, diarreia, insuficiência renal crônica, insuficiência suprarrenal, eles são muito comuns, tá? Então, da gente atentar. Aí o médico o que vai fazer? Ele vai ver a gasometria, ele vai calcular o anion gap, ele vai verificar quais são os dois tipos, se é o grupo 1, se é o grupo 2, e a partir daí, junto com a correlação dos outros exames, com o quadro clínico do paciente, com a história, com a anamnese, com tudo que a gente já viu até agora, ele vai fechar o diagnóstico dele, tá bom? Alcalose, né? Então, alcalose metabólica. O que pode acontecer? Quais são as causas da alcalose metabólica? Então, eu tenho alguns tipos de alcalose metabólica, né? Então, depende do tipo, se é extrarrenal, renal, se é extrarrenal responsiva ao cloro, se é renal responsiva ao cloro, extrarrenal não responsiva ao renal, não responsiva ao cloro ou outras causas. Algumas causas comuns na UTI pode ser aquele paciente que está com sonda de sonda gástrica, né? Sondagem gástrica de drenagem. Então, está com sonda aberta e aí ele aumenta, né? Ele perde a acidez e aumenta o bicarbonato. Então, também a questão de vômitos. Deixa eu ver aqui o que mais. Hipoproteinemia, hemotransfusões, reposição de bicarbonato de sódio, citrato, acetato. Então, tem aqui, né, a acidose pós-hipercapnica. Então, a gente tem aqui algumas causas que podem levar à alcalose metabólica. Mas, Cíntia, né, fala a verdade aí. Eu preciso, de fato, qual é a importância de eu saber meu paciente a causa da acidose, da alcalose? Então, a gente sabe que é o seguinte, imagina o nosso paciente em ventilação mecânica invasiva,
E a gente sabe que se o meu paciente tem um distúrbio renal, quem vai fazer a compensação é a parte respiratória. Então, imagina se o nosso paciente tem uma acidose metabólica. O que acontece com a acidose metabólica? Eu tenho queda do bicarbonato, que vai fazer com que esse pH fique mais ácido. Então, o pH vai diminuir e o bicarbonato vai diminuir. O que o CO2 vai fazer? O que o pulmão vai fazer para compensar? Ele vai diminuir o CO2. E aí, como é que diminui o CO2? O próprio pH vai estimular o centro respiratório e vai fazer com que, opa, tem muito CO2. Então, ou ele vai aumentar a frequência respiratória, ou ele vai aumentar as incursões, vai aumentar o volume corrente. Você pode encontrar aquele paciente que está fazendo aquele volumão, 700, 800 ml, por quê? Porque provavelmente ele tem uma acidose metabólica e ele precisa exalar esse CO2, porque, como a gente já viu, o mecanismo compensatório é cair também o CO2 para que normalize esse pH. E aí, muitas vezes, você vai fazer o quê? Você cede esse paciente, você cede o paciente, faz um ajuste mal feito, né? Diminui a frequência respiratória, diminui o volume minuto do seu paciente, e o que você vai fazer? Você vai piorar o quadro clínico dele, porque naquele momento ele precisa hiperventilar, né? Se ele não estiver sendo ventilado mecanicamente, se o próprio organismo ele tivesse uma ventilação espontânea, o próprio organismo ia dar o jeito de fazer com que esse paciente equilibrasse esse pH. E aí ele ia aumentar a frequência respiratória. Então, assim que você tem que pensar. Mas aí você pode muito bem, num parâmetro errado, você pode piorar essa condição metabólica do seu paciente. Então, se você tiver essa consciência de que se meu paciente tem um distúrbio metabólico, seja acidose ou alcalose, e vai repercutir no respiratório, e você vai ter a consciência de que você vai precisar manejar melhor a parte da ventilação desse paciente. É isso que eu chamo a atenção para esses distúrbios aqui, tá bom? Acidose metabólica. Então, a gente tem a acidose. Lembra que eu falei da acidose metabólica aguda e crônica? Tem lá para a gente verificar. Eu botei, inclusive, a fórmula também. Pega o seu livro de atividades, seu caderno de atividades. Veja lá que todos têm as fórmulas. Inclusive, para essa aula, eu preciso que você tenha em mãos, que você imprima, que você utilize as fórmulas e todos os dados que eu passei naquele nosso livro de atividades. Então, numa acidose aguda ou agudizada, eu tenho pneumopatias graves, que vão levar à fadiga respiratória, edema agudo de pulmão, que vão levar também à fadiga respiratória, obstrução de vias aéreas superiores. Doenças do sistema nervoso central, AVE, tumores, TCE, TRM, hemorragias, síndrome de Guillain-Barré e crise miastênica. Uma acidose crônica, a gente já lembra daquele nosso paciente DPOC, enfisematoso, né? Pneumopatia crônica com hipoventilação, esclerose lateral amiotrófica, síndrome de Pickwick, que é aquele obeso mórbido mais apneia do sono, cifoescoliose grave e outras neuropatias ou miopatias crônicas. Então, essas são as causas, mesma coisa para o distúrbio metabólico, tá? Do distúrbio do equilíbrio ácido básico, eu vou corrigir a causa, gente. Eu não vou. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a gente não ventila a gasometria, a gente ventila um paciente. Então, a gente pode ter lá na gasometria um PCO2 bem alto, e aí, eu vou tacar a frequência respiratória lá no alto, vou botar 40 de frequência respiratória, porque eu quero que ele exale esse CO2 que está muito alto. Mas será que o seu paciente fisiologicamente precisa desses 40? Desses 40 de frequência respiratória? Será que a frequência respiratória dele, será que, na verdade, essa retenção de CO2 não é porque esse paciente não está tendo um tempo exalatório suficiente? Por exemplo, um paciente DPOC, ele tem destruição da elastina, então o recuo elástico desse paciente é mais difícil. Se você coloca uma frequência respiratória muito alta, esse pulmão ele não tem mais retração elástica, o tempo é muito maior, ele precisa de um tempo prolongado para exalar, e não de um aumento de uma frequência respiratória. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai ventilar um paciente com DPOC, a gente coloca uma relação ins e ex de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, para que esse ar
possa sair. E quando a gente aumenta a frequência respiratória, a gente diminui a relação INZES e provavelmente pode ser que esse paciente curse com autoPIP, aprisionamento aéreo. Olha eu prejudicando o meu paciente. Então, o paciente DPOC, que já tem hiperinsuflação, aí eu aumento a frequência respiratória porque eu vi que o CO2 está muito alto, em compensação, diminuo a relação INZES e causo mais aprisionamento e eu posso causar um volutrauma no meu paciente. Eu posso causar ali uma lesão induzida pela ventilação mecânica porque eu não estou manejando adequadamente esse ventilador, tá bom? Então, é isso que eu quero que você grave. Nós não vamos corrigir, nós não vamos ventilar a gasometria, nós vamos ventilar um paciente, é necessário que corrija a causa. O meu paciente é DPOC, então eu vou ajustar um parâmetro, um tempo exalatório maior. Por que foi que o meu paciente DPOC internou? Ele agudizou. Então, vamos tratar a pneumonia, vamos tratar o que ele tem, é um broncoespasmo, vamos tratar um broncoespasmo, o que é uma obstrução, então vamos tratar essa obstrução. Mesma coisa, se você tem, às vezes o paciente está com o tubo obstruído por rolha de secreção, o que vai acontecer? O ar não vai sair, eu vou ter aumento, retenção de CO2, esse paciente ele vai começar também com uma taquicardia, sinal clínico de aumento de CO2 é quando seu paciente apresenta esse taquicárdico, né? Então, aí você foi lá, não, eu vou aumentar a frequência respiratória, mas não é um problema de frequência respiratória, é uma rolha, então você tem que tratar a causa. O que é a causa? Troca-se o tubo. Então, a gente troca o tubo e você vê o paciente voar lá, ventilando bem, entendeu? Ele não vai mais reter aquele CO2. Então, o paciente está com broncoespasmo, você viu, ele está sibilando, trata o broncoespasmo, inicia a terapia inalatória para ele, o broncodilatador, que aí, se eu tenho broncoespasmo, eu tenho retenção de CO2. Eu tenho ar preso ali, então tratando o broncoespasmo de novo, meu paciente consegue ventilar. Então, eu quero chamar a atenção para você tratar, né, a causa, tá bom? E muitas vezes você vai encontrar na sua clínica pacientes que estavam com broncoespasmo, sibilando, e quando você puxou a gasometria, estava retendo CO2, e o profissional, né, seja o médico, algum outro profissional, vai lá e vai aumentar a frequência respiratória para 35, aumentando o autoPIP. Não é isso que esse paciente precisa. Ele precisava era de um tempo respiratório maior. Então, vamos continuar. Alcalose, a gente também tem alcalose aguda e alcalose crônica. Então, alcalose aguda, hiperventilação psicogênica, né, ansiedade, angústia, dor. Seu paciente ele pode estar com dor e ele pode apresentar-se, né, mais taquipneico, hiperventilando, intoxicação por salicilatos, insuficiência hepática aguda, pneumonias aguda, crise asmática, pneumonia, TEP, sepse por gram-negativos, doença aguda do sistema nervoso central. Alcalose crônica, o que pode causar essa alcalose crônica? Pneumopatias crônicas, como hiperventilação, insuficiência hepática, hipertireoidismo, sepse por gram-negativos e doença do sistema nervoso central, tá bom? Então, é importante a gente saber o que pode causar. O médico vai fazer o manejo do tratamento e a gente vai acompanhar e otimizar os parâmetros ventilatórios se nosso paciente estiver em ventilação invasiva ou se for necessário, né, se for indicado também a ventilação não invasiva também, a gente pode ajudar na correção ali de algum desses distúrbios, tá? E aí eu chamo a atenção que para a correção dos distúrbios respiratórios no ventilador mecânico. Cintia, eu posso corrigir, né, acidose respiratória no ventilador? Posso corrigir, né? Posso corrigir. Como que eu vou corrigir? Então, a gente tem aqui o cálculo do volume minuto desejado, volume corrente desejado e frequência respiratória desejada, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver como é que se aplica isso ali na prática. Então, você tem lá no sua paciente, lá, leito 1, né? A paciente JLM, 53 anos, sexo feminino, com diagnóstico de SDRA. Encontra-se entubada em ventilação mecânica invasiva em modo controlado, PCV, com os seguintes parâmetros.
FiO2 80%, pressão inspiratória 18 centímetros de água, PIP 14 centímetros de água, frequência respiratória de 24, tempo inspiratório de 0,9, volume corrente de 300 ml, volume minuto de 7,2. Apresenta a seguinte gasometria: pH 7,29, PO2 87 milímetros de mercúrio, PCO2 55 milímetros de mercúrio e bicarbonato 28 miliequivalentes litros, Base-X10 mais 2, saturação ali 96, tá? Então, isso aqui é só um exemplo, ok? E aí, se a gente for parar para avaliar essa gasometria, então a gente tem aqui pH 7,29, então eu tenho um pH, uma acidemia, né? Eu tenho uma acidemia. PO2 dentro da faixa normal. PaCO2 55, opa, eu sei que PCO2 é de 35 a 45, e aqui está 55, ele está alto. Então, eu tenho, cadê minha canetinha? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, eu tenho aqui, ó, um bicarbonato, um pH baixo, e eu tenho um PCO2 alto. São inversamente proporcionais? São, então eu já sei que aqui eu tenho uma acidose respiratória. Vamos dar uma olhada no bicarbonato. O bicarbonato é de 22 a 26, e aqui eu tenho um bicarbonato que? Alto. Tenho um bicarbonato alto. Certo. Se eu tenho um bicarbonato alto, se eu tenho PCO2 alto, significa que esse bicarbonato está subindo para tentar compensar esse pH. Mas eu preciso saber, né? Isso aqui pode ser uma resposta compensatória. Para eu ter certeza que isso aqui é uma resposta compensatória, eu preciso jogar essa fórmula na fórmula de Winter, que é o PCO2 esperado. Então, o PCO2 esperado é igual ao bicarbonato, que é 28, vezes 1,5 mais 8. E aí eu tenho uma PCO2 de 50. Ela pode variar de mais ou menos 2. Então, esse PCO2 esperado pode variar entre 48 a 52. Quanto é que está o meu PCO2 aqui? Está o quê? Está 55, né? Então, ele está minto. Não, gente, estou confundindo, tá? Esse aqui é outra coisa. Deixa eu até apagar, peraí. Deixa eu apagar tudo aqui. Apagar todas as anotações, tá? Não, então aqui a gente tem, retornando, tá? Desculpa, eu confundi. Então a gente tem aqui, ó, pH baixo, tá certinho, é uma acidose respiratória. Só no cálculo que a gente vai mudar, tá? Eu tenho aqui o PCO2 alto e eu tenho aqui o meu bicarbonato alto, tá? E aí o que vai acontecer? Eu quero corrigir essa PaCO2 de 55, porque está muito alto. Eu quero uma PO2 esperada para esse bicarbonato, eu quero uma PO2 de 50. Então, eu posso ajustar no ventilador, olha, meu paciente está ok, está em modo controlado. Se eu ajustar controlado, significa que meu paciente não está entrando, ele não tem drive ventilatório, então eu estou controlando toda a ventilação dele. Então, eu posso ajustar no ventilador parâmetros para otimizar e deixar esse CO2 aqui nesse nível de 50 para esse bicarbonato aqui. Posso ajustar. E aí, como que eu posso mexer? Quando eu falo de CO2 aumentado, eu estou falando de ventilação. E aí, quando eu falo de ventilação, eu posso mexer no volume minuto, posso mexer no volume corrente ou na frequência respiratória. Nós vamos ver as 3 formas de você ajustar no ventilador mecânico. Então, o volume minuto desejado, a fórmula do volume minuto desejado é PCO2 conhecida. Qual é essa PCO2 conhecida? É aquela da gasometria arterial, 55. Vezes volume minuto conhecido. Qual é o volume minuto conhecido? É aquele que você coletou lá no ventilador, 7,2. Dividido por PCO2 desejado. Qual é a PCO2 desejada? Esperada? É 50. Então, eu quero uma PCO2 de 50.
Aí você faz 55 vezes 7,2 e depois você pega esse resultado e divide por 50. E aí vai dar o quê? 7,9 litros por minuto. Então, é só você ajustar lá no ventilador, frequência respiratória ao mesmo tempo, você ajusta, né? Volume minuto, o que é? O produto da frequência respiratória vezes o volume corrente. Você aumenta a frequência respiratória e o volume corrente até que os dois atinjam o volume minuto de 7,9. O paciente com volume minuto de 7,9 vai fazer um PCO2 de 50, certo? Agora, eu quero ajustar pelo volume corrente. Então, como que eu ajusto pelo volume corrente? De novo, PCO2 esperado, 50, PCO2 desejado, conhecido, que é o 55, conhecido da minha gasometria, vezes o volume corrente conhecido, que é aquele lá que eu peguei do ventilador, 300 ml, dividido por 50, que é o PCO2 que eu espero, que eu desejo. E aí eu ajusto um volume corrente de 330. Cíntia, mas ele está sendo ventilado aqui, ó, a pressão controlada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa pressão inspiratória. Posso, Cíntia, para quanto? Não sei. Aumenta para 20, vê se vai aumentar ali o volume corrente. Ele estava fazendo 300 com 18. Será que com uma pressão inspiratória de 20 ele faz 330? Então, aumenta para 19. Enfim, você pode ir aumentando 2 pontos e verifica se ele vai fazer esse volume de 330. Se você conseguir controlar o seu paciente com volume corrente de 330, ele, depois você pode solicitar uma gasometria e vai instalar um PCO2 de 50, tá? Frequência respiratória desejada. Então, você também pode ajustar direto na frequência respiratória. Então, eu vou ter PCO2 conhecido, que é o da minha gasometria. Eu vou ter frequência respiratória conhecida, que foi aquela que você pegou lá no ventilador mecânico, a que você programou. Frequência respiratória programada, lembrando que o nosso paciente está incontrolado, tá? Se ele estiver em assistido, eu não tenho como ajustar a frequência respiratória. Então, e assisto controlado, se esse paciente estiver entrando muito, provavelmente também não vai dar tão exato aqui, como se fosse um paciente incontrolado, tá? Frequência respiratória 24, dividido pela PCO2, que eu quero, a esperada, que é 50. Você multiplica 55 vezes 4 e o resultado você divide por 50, vai dar 26,4. Vamos deixar aqui, então, 26, né? Você vai lá no ventilador mecânico e aumenta, coloca lá uma frequência respiratória de 26. E aí depois você vai ver que seu paciente vai exalar, vai aumentar mais essa ventilação, ele vai exalar mais CO2. E o CO2 vai ficar ali perto do que você espera, de 50. Tá bom? Então, é assim que você corrige no ventilador mecânico. Você pode corrigir ou pelo volume minuto, ou pelo volume corrente, ou pela frequência respiratória. E agora a gente vai fazer a correção do exercício. Então, aqui vamos lembrar o nosso passo a passo para avaliação da gasometria arterial. Então, primeiro, avaliar o pH. Tem algum distúrbio ácido básico? Sim ou não? Se sim, avaliar o PCO2. Esse PCO2 justifica essa alteração no pH? Se sim, é um distúrbio respiratório. Mas aí você vai parar por aí? Não, você precisa avaliar o bicarbonato. Bicarbonato está alterado? Está alterado. Ele justifica a alteração do pH? Justifica. Então, é um distúrbio metabólico. Ele justifica a alteração do pH? Não. Então, é uma resposta compensatória. Aí, está ocorrendo compensação? Sim, está ocorrendo compensação. Ou, se ele também justifica essa alteração do pH, eu tenho um distúrbio misto. Se for acidose metabólica, avaliar a causa e avaliar a oxigenação, se o seu paciente vai ter hipoxemia ou hiperoxemia. Então, vamos lá. Para a gente responder, então, eu vou deixar aqui o nosso passo a passo. Vou deixar aqui a lista das gasometrias, foram 6 gasometrias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou deixar aqui visível para a gente sempre também o valor normal da gasometria, né? pH 7,35 a 7,45, PCO2 de 35 a 45, PO2 de 80 a 100, saturação de 96 a 98, o base XS de menos 2 a mais 2 e bicarbonato de 22 a 26, tá bom?
Vamos avaliar aqui esse primeiro. Esse primeiro, olha só, pH 740, né? pH 740. Esse pH está alterado? 740, vamos ver. 7,35 ou 7,45, o pH não está alterado. Ok. Mas isso não quer me dizer que eu tenho uma gasometria normal. Eu preciso avaliar agora PCO2. Lembra daquela nossa ordem aqui, ó? Avaliar pH, avaliar PCO2. Vamos lá. PCO2 40. Qual é o valor normal de PCO2? Opa, 35 a 45. O PCO2 está normal. Quer dizer que eu tenho uma gasometria normal? Ainda não. Calma aí. Vamos avaliar agora quem? O bicarbonato. Então, vamos lá. Bicarbonato 24. Qual é o valor normal do bicarbonato? 22 a 26. Então, eu tenho bicarbonato normal. Opa, então eu tenho pH normal, PCO2 normal, bicarbonato normal. Eu não tenho alteração, né? Gasometria sem alterações, é uma gasometria normal, certo? Agora, a letra B. Então, eu tenho aqui, ó, um pH de 7,40. Então, se eu tenho aqui pH de 7,40, esse pH está alterado? Não, pH está normal. Ok, então vamos para o próximo passo. PCO2 está 25. Qual é o valor normal de PCO2? De 35 a 45. PCO2 de 25 está baixo. Cíntia, PCO2 está baixo. Então, vamos... Opa, já me chama a atenção. Vou botar uma setinha aqui, tá? Faça isso. Se você não sabe, coloca uma setinha. Está baixo. Então, esse pH aqui, eu posso pensar, ué, esse pH aqui está normal, mas eu tenho um PCO2 alterado. Vamos avaliar agora o bicarbonato. Vamos lá. Bicarbonato está 15. Opa, qual é o valor normal de bicarbonato? 22 a 26. Então, esse bicarbonato está baixo. Então, eu tenho um bicarbonato baixo. Cíntia, agora tem uma dúvida, porque o pH é 7,35 a 7,45. E eu percebi que o 7,40, ele está bem no meio, né? Ele está bem no meio. E aí a gente se pergunta, a gente faz essa pergunta assim. Se esse pH tivesse alterado, ele estaria tendendo mais para uma acidemia ou para uma alcalemia? Como que eu vou responder isso? Avaliando PCO2. Então, vamos lá. Eu tenho PCO2 alterado? Tenho um PCO2 alterado. Eu tenho um PCO2 baixo. Quando eu tenho um PCO2 baixo, o que que acontece com o meu pH? Ele aumenta. Ele aumenta. Então, para eu ter um distúrbio respiratório, eu tenho que ter um pH aumentado e um PCO2, uma PCO2 diminuída. Vamos agora para o bicarbonato. O bicarbonato está baixo. Para ter um distúrbio metabólico, esse pH teria que estar o quê? Baixo. Baixo. Mas aí, esse pH está 7,40. E agora, o que eu faço? Então, a gente vai calcular a resposta compensatória, porque eu tenho aqui, ó, o que eu chamo a atenção para você? Que eu tenho PCO2 e bicarbonato caindo. Eu tenho PCO2 e bicarbonato tendendo para o mesmo lado, né? Então, se eles estão, foi aquela nossa aula, se eles estão para o mesmo lado, provavelmente estão tentando ali fazer uma resposta compensatória. Mas para eu ter certeza, eu preciso calcular a resposta compensatória. E aí eu peguei aqui, eu analisei primeiro a alcalose respiratória. Então, se isso aqui fosse uma alcalose respiratória, o que deveria acontecer? Aí pegue lá no seu livro de atividades, tem essa fórmula lá. Você vai lá na alcalose respiratória e tem lá aguda e crônica. Você vai fazer os dois cálculos. Faça os dois cálculos de bicarbonato esperado para uma alcalose respiratória. Qual é o valor esperado do bicarbonato? É que ele fique entre 27 para uma alcalose aguda, uma alcalose respiratória aguda,
que ele fique entre 27 a 31,5 para uma alcalose respiratória crônica. Então, entre 27 e 31,5. Quanto é que está o meu bicarbonato? Está 15. Está muito longe do que era para ele estar com uma resposta compensatória. Se fosse uma resposta compensatória, ele estaria aqui, ó, nesse intervalo entre 27 a 31,5. Porém, ele está lá embaixo. Então, se ele está lá embaixo, significa que eu não tenho uma resposta compensatória aqui, não. Significa que tem alguma coisa que está fazendo o meu bicarbonato cair. Então, se o meu bicarbonato está lá embaixo e não é uma resposta compensatória, porque eu já vi, porque se fosse era para estar entre 27 e 31,5, eu tenho um distúrbio misto. Eu tenho também uma acidose metabólica. Então, aqui eu tenho uma alcalose respiratória e uma acidose metabólica. Por quê? Ah, Cíntia, mas o meu pH está normal. Muitas vezes, não necessariamente, não é obrigatório, mas muitas vezes, quando você encontra um pH ali em torno do normal, e você encontra PCO2 e bicarbonatos alterados, muitas vezes você tem um distúrbio aí misto, você tem dois distúrbios acontecendo ao mesmo tempo, uma alcalose respiratória e uma acidose metabólica. Então, você pode ter os dois, tá? Que é esse caso aqui. Como que você vai fazer? Olha aqui, ó. Justifica a alteração do pH, a gente não soube responder porque o pH estava normal. Mas quando a gente vem aqui, ó, está ocorrendo compensação, como que eu sei que está ocorrendo compensação? Eu vou jogar na fórmula de compensação. Eu peguei aqui, ó, se eu tenho PCO2 baixo, o meu pH está alto. Está 7,40, está no meio, mas tem alguma coisa mascarando aí. O que está mascarando a minha alcalose respiratória? Uma acidose metabólica. Então, ele tem dois distúrbios. Vamos para o próximo. C. Então, eu tenho um pH de 7,48. Meu pH está alto ou está baixo? O pH está alto. Eu tenho uma alcalemia. Meu PaCO2 aqui está o quê? Está alto. Eu tenho uma acidose. E o meu bicarbonato está o quê? Está alto. Eu tenho uma alcalose. Então, lembrem-se do diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, se eu tenho aqui, ó, pH, vamos lá, avaliar, pH está alterado? Está, eu tenho uma alcalemia. PCO2 está alterado? Está alterado. Ele justifica essa alteração do pH? Opa, vamos ver se o PCO2 justifica a alteração do pH. Eu tenho um pH alto e eu tenho um PCO2 alto. Esse PCO2 alto justifica o pH alto? Não. Não justifica, porque para eu ter um pH alto, o que tinha que acontecer com o meu CO2? Baixo. Eles não são inversamente proporcionais, então, para o CO2 justificar esse pH alto, o CO2 teria que estar baixo. E por que ele não está baixo, Cíntia? Porque ele está fazendo uma resposta compensatória, ou eu tenho um distúrbio misto, e é isso que a gente vai avaliar. Próximo. Vamos avaliar bicarbonato. Então, eu tenho aqui bicarbonato de 36. Opa, bicarbonato de 36. Então, esse bicarbonato está alterado? Está alterado. A alteração desse bicarbonato justifica a alteração do pH? Vamos ver? Então, se eu tenho um pH alto, eu tenho um bicarbonato alto. pH e bicarbonato são diretamente proporcionais. Se os dois estão para cima, se os dois estão altos, então eu tenho um distúrbio metabólico. Então, sim, o bicarbonato justifica a alteração do pH. Então, eu tenho uma alcalose metabólica. Mas é só isso? Não. O que a gente precisa pensar? Está ocorrendo compensação? Vamos ver. Então, lá no seu workbook, você tem, acha lá, achei o distúrbio primário, alcalose metabólica. Aí eu vou jogar na fórmula. Para ter uma alcalose metabólica, eu jogo na fórmula do PCO2 esperado, para saber se está tendo alguma compensação. Por quê? Se eu tenho um distúrbio metabólico, quem vai compensar é o pulmão, ou exalando, ou
retendo CO2. Aí eu jogo na fórmula, bicarbonato mais 15 mais ou menos 2. Então, o nosso bicarbonato está a 36. Mais 15 é igual a 51. Ou ele pode variar entre 49 e 53. Quanto é que está o meu PCO2? Está 48. Opa, então pera lá. Cíntia, eu vi aqui que para ser compensatório, para eu poder falar alcalose metabólica compensada, o PCO2 tinha que estar entre 49 e 53. Então, eu já não posso dizer que é uma alcalose metabólica compensada. Porque o meu PCO2 está 48. Ele está mais baixo. Mas, Cíntia, ele está alto, mas ele deveria estar entre 49 e 53. Ele está mais baixo do que a resposta compensatória esperada. Então, se ele está mais baixo, significa que eu tenho um distúrbio associado aí. Porque era para esse CO2 estar aumentando, mas ele não está, ele está baixo. E o que que faz o CO2, né? Quando o CO2 baixa, o que que ele faz com o pH? Ele faz uma alcalose. Então, eu tenho tanto uma alcalose metabólica quanto uma alcalose respiratória, certo? Então, vamos continuar aqui, deixa eu apagar. Letra D. pH 7,30, eu tenho um pH baixo. Vamos fazer a nossa setinha. Faça sempre a sua setinha aí. Acidemia. PCO2 alto. Bicarbonato alto. Vamos avaliar? Então, vamos lá. pH está normal? Não, eu tenho alteração do equilíbrio ácido básico, né? Então, pH não está normal. Ele está o quê? Tendendo para ele está com uma acidemia. Vamos avaliar PCO2. Então, eu vou botar aqui, ó, pH baixo, né? pH baixo, tá. Vamos avaliar PCO2. PCO2 está alto ou está baixo? Está alto. Essa alteração do PCO2 justifica a alteração do pH? Opa, olha as setinhas inversas. Olha o inversamente proporcional. Se está inversamente proporcional, então o respiratório, sim. O CO2 justifica, a alteração do CO2 justifica a alteração do pH. Então, eu tenho o quê? Uma acidose respiratória. Vamos avaliar o bicarbonato. Então, eu tenho pH baixo, bicarbonato alto. Essa alteração do bicarbonato justifica a alteração do pH? Olha aqui, ó, inversamente proporcionais. Não. Por quê? Bicarbonato e pH, eles são diretamente proporcionais. As setinhas vão juntas. Então, eu já comecei a descobrir o quê? Que eu tenho uma acidose respiratória, tá? Eu tenho uma acidose respiratória. Mas agora eu preciso, olha só, qual é a quarta fase que eu vou fazer? O quê? Avalie se está ocorrendo compensação ou se é um distúrbio misto. Então, vamos fazer o cálculo da compensação. Então, eu descobri que eu tenho uma acidose respiratória. Pegue seu caderno de atividades, localize a acidose respiratória e vai ter os dois cálculos de acidose aguda, né, para o bicarbonato esperado, para uma acidose aguda e para uma acidose crônica. Realize os dois cálculos. Então, eu teria que ter um bicarbonato entre 26 e um bicarbonato entre 27,9. E quanto que está o meu bicarbonato? 30. 27,9 não, 29,7. Ah, Cíntia, mas não chegou a 30. Gente, mas isso aqui é muito próximo. 29,7 foram milésimos. A gente também não vai querer que isso aqui seja muito exato, né? Ó, foram 3 pontinhos. Ah, mas aquele lá foi 1 ponto. Bem, mas de 1 ponto para 3, 29,7, então aqui provavelmente sim é um distúrbio compensado, é uma acidose respiratória compensado. Está muito próximo. Quando você vê muito longe desses valores, então não é uma resposta compensatória. Tem um outro distúrbio associado aí também que está mascarado. Vamos para a letra E agora. Letra E. Deixa eu pegar minha caneta. pH está... Cadê minha caneta? pH está alto, ele está com uma alcalemia. PCO2 está baixo, está tendendo ali para uma alcalose. E bicarbonato está o quê? Normal. Então, eu tenho, pH está normal? Não, meu pH está alto. Vamos avaliar CO2. CO2 está o quê? Está baixo. Essa alteração do CO2 justifica a alteração do pH? Setinhas inversamente proporcionais?
Sim, então eu tenho uma alcalose respiratória. Vamos avaliar o bicarbonato. pH alto, bicarbonato normal. Então, eu não tenho alteração da parte metabólica. Eu tenho uma alteração, uma alcalose respiratória pura aqui, ó. Alcalose respiratória, tá? Letra F. Como é que está meu pH? Está baixo. Então, como é que está o meu PCO2? Está normal. E como é que está o meu bicarbonato? Está baixo. Então, pH está normal? Não, está alterado. O que ele está? Ele está baixo, ele está com uma acidemia. PCO2, como é que está? Está normal. Bicarbonato, está normal ou está alterado? Está alterado. Ele está alto ou está baixo? Ele está baixo. A alteração do pH, a alteração do bicarbonato justifica a alteração do pH? Olha os dois diretamente proporcionais, os dois para baixo? Sim. Então, eu tenho uma acidose metabólica. Uma acidose metabólica pura. Bom? Então, essas aqui, né, já foi a letra E e a letra F. Então, essas aqui são ali os nossos, né, os nossos exercícios. Foi o nosso exercício que eu coloquei no nosso livro de atividades e estava lá a resposta. Esse outro aqui são os exercícios complementares, tá? Exercícios de fixação. Aqui do lado tem o gabarito, tá? Tem o gabarito de todas essas gasometrias para você consultar, para ver se você está indo no caminho certo. Se você tiver dificuldade, revise essa aula, veja ela novamente, ou então me mande um comentário. Se teve alguma gasometria que você encontrou um resultado diferente, manda foto para mim dessa gasometria, a gente faz outra mentoria, mas o que eu quero é que você absorva esse conteúdo, que você saiba de fato avaliar uma gasometria e avaliar essa resposta metabólica compensada. Tá? Se é respiratório, se é um distúrbio misto, se tem compensação, se não tem. Eu quero que você pegue uma gasometria e você avalie ela ali lindamente, tá bom? Então, essa foi o nosso, cadê? Deixa eu ver. Último slide, ok. Então, deixa eu tirar aqui o compartilhamento da minha tela para voltar aqui para vocês. Ok, pronto. Estou de volta. Já, agora ok. Estou de volta, então essa foi a nossa aula, tá? Nossa aula complementar sobre gasometria arterial. E qualquer coisa eu volto aí também, se eu achar que terá necessidade, se você tiver alguma dúvida, eu retorno discutindo ainda mais, tá? Esse assunto, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.